Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa ideia interessante sobre como as empresas podem, bem, repensar a sua forma de operar, ir um bocado além da clássica cadeia de valor. Uhum. O material que temos connosco é um texto de 2015, do Edson Zogby, 7 exemplos para trabalharmos em rede. Sim, um texto já com alguns anos, mas com ideias que, acho eu, continuam bastante atuais. Exato. Recordando assim, muito rapidamente, a cadeia de valor tradicional, pronto, é vista como uma linha, não é? Matéria-prima, Sim, depois uma fábrica A, fábrica B, comércio, serviços e o consumidor final lá na ponta. o percurso clássico. O texto até dá o exemplo do aço, não é? Que depois vira carro Isso mesmo. e que chega ao cliente através da concessionária. Tudo muito linear, muito arrumadinho. Certo. O modelo que fez sentido, claro, mas o argumento do Zogby é que essa linearidade hoje em dia já não bate certo com a realidade. Pois não, a globalização e eh, principalmente a internet vieram interligar tudo de uma forma que torna essa visão linear, bem, como o texto diz, fraca, demasiado simples. Frágil até. Exatamente, frágil. O próprio mercado, os consumidores, já não funcionam assim em linha reta. Já estão a operar em rede, quer se queira, quer não. Ok? E é aí que entra a proposta do texto, certo? Como é que se sai dessa linha e se abraça a tal rede? A sugestão é essa mesma: expandir a cadeia de valor que já existe, mas integrando 7 novos setores ou domínios, criar múltiplas ligações, entende? Percebo. Multiplicar as conexões. Sim. E o objetivo é claro: tornar a atuação mais relevante, mais dinâmica e, claro, mais competitiva no cenário atual. É uma mudança de paradigma, de facto. Parece que sim. Vamos então explorar como é que isto se pode fazer na prática. Talvez antes de irmos aos 7 setores, vale a pena só sublinhar o porquê disto ser tão importante segundo o autor. Boa ideia. Ele destaca duas coisas que este modelo em rede alimenta: a inovação e a interatividade. E hoje, no mercado global super saturado, inovar não é um luxo. É sobrevivência. Já não dá para ficar só a repetir fórmulas, não é? De todo. E depois a interatividade. Isso responde a um consumidor que mudou. Um consumidor que está mais informado. Muito mais. Que pesquisa, que compara, que dá a opinião que quer ser ouvido. Já não é aquele alvo passivo no fim da linha. Certo. Quer participar. Precisamente. Quer participar, quer influenciar. E a estrutura em rede, pela sua natureza, é mais porosa, digamos, Uhum. mais bidirecional. Facilita tanto trazer ideias novas de fora, Uhum. como manter esse diálogo constante com o mercado. É um sistema mais aberto, mais adaptável. Faz sentido. Faz todo o sentido. Então, vamos lá ao primeiro desses 7 setores a integrar. O ensino. O texto parece desafiar aquela ideia comum da academia como algo distante, talvez teórico demais. Sim, demasiado lento para o ritmo dos negócios. A perspectiva aqui é que isso é uma oportunidade desperdiçada, uma questão de sinergia que não está a ser aproveitada. Sinergia. Como? A ideia é mesmo essa: quebrar os muros entre o mundo académico e o mundo prático. O conhecimento que se gera na universidade pode ter aplicação direta no mercado, ser validado. Ok. E, ao mesmo tempo, os desafios reais das empresas podem e devem direcionar a investigação, podem tornar o próprio ensino mais relevante, mais aplicado, criar um ciclo, percebe? Um ciclo virtuoso. Portanto, em vez de serem dois mundos a correrem em paralelo. Exatamente, podem alimentar-se um ao outro, mas isso implica, claro, uma colaboração mais estruturada, não são só os estágios habituais. Imagino, projetos conjuntos, talvez. Investigação financiada por empresas. Sim, professores com experiência real no terreno a dar aulas, profissionais das empresas a ir à universidade. O resultado, segundo o texto, seria mais relevância para todos e potencialmente até com menos investimento especulativo, mais satisfação para quem investiga, para os alunos, para as empresas. Parece promissor. O segundo setor, bem, este é quase inevitável hoje em dia. Redes sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter. O texto descreve-as como o grande palco global da interação. É verdade. E, independentemente do que cada um de nós pensa sobre elas, o facto é que as pessoas estão lá. Milhões e milhões. E o ponto-chave não é só a presença, é a interação. As redes sociais pegaram na comunicação das empresas, que era muito um monólogo. Um anúncio, basicamente. Sim. E transformaram-na numa conversa. Às vezes caótica, é verdade, mas sempre com potencial.
Oferecem um canal direto, imediato, para sentir o pulso do mercado, Uhum. para recolher feedback que é espontâneo, identificar tendências a nascer e até, como o texto sugere, obter críticas ou ideias de colaboração. E isto a um custo muito baixo, se compararmos com os métodos tradicionais de pesquisa de mercado. É quase como ter um focus group gigante e permanente, se soubermos ouvir. Mas imagino que gerir essa interação constante seja um desafio enorme. Sem dúvida. Exige capacidade de resposta rápida, transparência e, claro, uma estratégia para filtrar o ruído e encontrar o valor. Mas o potencial para entender o consumidor e envolvê-lo é imenso. Concordo. Avançando. O terceiro setor que o texto propõe são os parceiros. E aqui faz-se uma distinção muito clara. Parceria não é um simples acordo comercial. É fundamental essa distinção. O autor argumenta que uma parceria a sério vai muito para além de uma transação ou de um contrato. Requer algo mais profundo. Como assim? Requer convivência, conhecimento mútuo entre as equipas, um envolvimento real, confiança que se constrói com o tempo e, muito importante, uma troca real de competências. E um compromisso a longo prazo com objetivos partilhados de crescimento. Não é só sobre o que, é sobre o como e o porquê se colabora. Ok, faz sentido. Mas há um detalhe que achei particularmente provocador. A ideia de que os parceiros estratégicos mais valiosos vêm de outros segmentos. Quer dizer, um fornecedor-chave ou um grande cliente não conta como parceria estratégica nesta lógica? Parece um bocadinho restritivo. É uma perspectiva interessante, não é? O raciocínio do autor, parece-me, é que colaborar com alguém que já está na sua linha direta, um fornecedor, um distribuidor, claro que otimiza a cadeia que já existe, mas não a expande de forma fundamental. Certo, apenas a torna mais eficiente, talvez. Exato. A verdadeira parceria estratégica, na visão dele, é aquela que cria pontes para outros ecossistemas, traz competências novas, perspectivas diferentes, acesso a mercados que a empresa sozinha não teria. É aí que está o maior potencial de inovação e até de reforço da imagem. O que mostra a capacidade de dialogar e criar valor fora da zona de conforto. Lá está, mostra a abertura. Perceba a lógica. É adicionar novas dimensões à rede, não é só reforçar os nós que já lá estão. Isto tem alguma ligação com o quarto setor? A empresa irmã? O nome é curioso. Sim, há uma ligação na ideia de colaborar, mas o ângulo é diferente. A empresa irmã é definida como uma organização do mesmo segmento, mas que atua numa geografia diferente, o que elimina a concorrência direta. Pense, sei lá, numa cadeia hoteleira focada em Portugal e outra parecida, mas focada em Espanha, por exemplo. E qual seria a vantagem dessa relação fraterna à distância? A distância geográfica é a chave. Transforma um potencial concorrente num aliado valioso. Podem trocar informações sobre tendências de mercado em sítios diferentes, partilhar boas práticas, talvez até encaminhar clientes entre si ou colaborar em compras para ganhar escala. Interessante. O ponto fundamental é a similaridade sem competição direta. Isto permite uma abertura e uma partilha de conhecimento que seria impensável com um concorrente que está na mesma rua. O texto até sugere que isto pode diminuir o risco ao testar inovações em mercados paralelos. Uma espécie de competição, mas facilitada pela geografia. É uma forma inteligente de ganhar perspectivas e escala sem os custos e a complexidade de uma fusão, por exemplo. Bem pensado. Sim. Agora, entramos num ponto que ressoa muito com a nossa era. O quinto setor é a informação de valor. O texto argumenta que, apesar de vivermos num mar de dados, a informação de qualidade é, na verdade, escassa. Exatamente. É a tal infoxicação. A informação de valor que o autor defende não é o fluxo constante de notícias do dia a dia, ou opiniões, ou dados superficiais. Pelo contrário. Vem de onde, então? Vem de fontes mais profundas, mais especializadas, publicações técnicas, científicas, relatórios de mercado setoriais, livros que importam, formações de qualidade, ir a eventos específicos da indústria, falar com peritos. É informação que exige um esforço ativo de procura e de análise. E não basta encontrar. É preciso ter critério, não é? O texto sublinha que esta informação não deve ser especulativa nem baseada em interesses dúbios. Tem de ser clara, relevante e, mesmo complexa, tem de ser útil, acionável. E aqui entra a parte da gestão.
Ter acesso a boas fontes não chega. É preciso um processo ativo para transformar essa informação em conhecimento útil para a organização. É o que o texto chama de gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento. Explica lá isso melhor. No fundo, é ter um processo organizado para identificar qual é a informação relevante, recolhê-la, filtrá-la, armazená-la de forma acessível, partilhá-la internamente e, claro, aplicá-la. Sem um sistema destes, mesmo a melhor informação acaba por se perder no ruído ou fica fechada numa gaveta ou na cabeça de poucas pessoas. Isso levanta uma questão importante. Quantas organizações têm mesmo um processo deliberado para gerir o conhecimento que lhes chega? Ou será que a maioria apenas reage à informação do dia a dia? É uma pergunta crucial para a competitividade hoje. Passamos ao sexto setor, o estímulo à colaboração, com um foco muito específico na inovação, investigação e desenvolvimento e marketing. A ideia aqui parece ser abrir as portas de forma mais radical. Sim, o potencial é descrito como infinito. Diz que basta a organização declarar publicamente que está aberta a receber contributos externos através dos seus canais. Parece simples, não? Talvez demasiado. A simplicidade está na declaração. A complexidade está na execução. Mas a ideia central é poderosa. A reconhecer que as boas ideias não moram só dentro das quatro paredes da empresa. Claro. O texto até dá o exemplo da Procter Gamble, que alegadamente desenvolve mais de metade dos seus produtos novos com base em colaborações externas. Esse exemplo da P&G é muito forte. Mostra que a inovação aberta pode mesmo ser uma fonte massiva de desenvolvimento. Mas imagine que gerir esse fluxo de ideias que vem de fora. Desde a pessoa que submete a ideia até à contratualização. Isso exige uma estrutura considerável. Exatamente, e o autor alerta para isso. Não basta pôr um cartaz a dizer "estamos abertos a ideias". É preciso um processo organizado para receber essas ideias, avaliá-las, protegê-las legalmente e integrá-las. É esbater as fronteiras entre o interno e o externo, mas de forma estruturada. A rede aqui funciona como um ímã para atrair talento e criatividade de fora. Percebido. Chegamos então ao sétimo e último setor proposto para esta rede expandida. O aproveitamento de financiamentos, apoios e business angels. Aqui o objetivo parece mais direto. Dinheiro. Sim, o objetivo é alavancagem financeira. Seja para acelerar o crescimento, para financiar projetos de inovação que têm mais risco ou até para ultrapassar dificuldades pontuais num projeto. O capital externo, seja de fundos de investimento, de apoios do Estado ou de investidores individuais, os tais business angels, pode ser o combustível necessário para pôr a visão da rede a funcionar. O texto mencionava que, na altura em que foi escrito, 2015, havia muito capital disponível para a inovação. Essa tendência mantém-se, na tua opinião? De um modo geral, sim. O ecossistema de financiamento à inovação continua bastante ativo, embora com ciclos, claro, e com focos setoriais que vão mudando. Mas o ponto essencial do texto continua válido. As organizações precisam de estar atentas e preparadas para procurar e negociar estas fontes de financiamento. Não é dinheiro que cai do céu. De maneira nenhuma. Exige critério na escolha do parceiro financeiro, uma avaliação rigorosa das condições, mas ignorar esta dimensão seria perder uma alavanca importante para crescer ou inovar. Portanto, recapitulando, pegamos na cadeia linear clássica, Uhum. interligamo-la com estes 7 domínios. Ensino, redes sociais, parceiros, mas de outros segmentos, empresas irmãs, informação de valor bem gerida, colaboração externa para inovar e financiamento. O resultado, segundo o autor, é um salto. Deixamos de ter uma linha e passamos a ter um ecossistema vibrante. Exatamente. A ideia nuclear é essa: operar em rede, multiplicar deliberadamente os pontos de contacto e as fontes de valor para além da cadeia tradicional é a forma de prosperar no século XXI. Esta rede promove a inovação porque traz novas perspectivas e recursos Certo. e aumenta a interatividade porque abre mais canais de diálogo e colaboração com o mercado e com outros agentes. Deixa de ser um sistema fechado para ser um ecossistema aberto, dinâmico. É uma visão que exige uma mudança de mentalidade, não é? Deixar de pensar em controle linear e passar a pensar em orquestração de rede. É mais complexo, talvez? Multiplicam exponencialmente. A mensagem final é que a adaptação passa por abraçar esta complexidade interligada.
Para fecharmos então esta nossa análise, fica talvez uma provocação para quem nos ouve, inspirada sobretudo naquela ideia das parcerias estratégicas. Uhum. Se a parceria mais transformadora vem de um segmento diferente do nosso, que área, talvez uma que pareça distante ou inesperada, poderia, na verdade, tornar-se um parceiro fundamental para a nossa atividade ou área de interesse? E que forma concreta é que poderia assumir essa colaboração profunda e de longo prazo? É uma boa reflexão. Fica a ideia para continuar a explorar.